Ao vivo e apresentando. Oi? Não. Ok. Bom dia a todos. Hoje a gente vai estar falando sobre os 4 pontos básicos para a gente reprogramar nossa mente. E isso é muito importante. É a gente entender que a todo momento nós estamos sendo programados, né? Nós estamos sendo reprogramados, na verdade. Seja a gente assistindo um vídeo não intencional no YouTube, sendo assistindo um programa de TV, a gente está sendo programados, né? O que é ser programado? A todo momento a gente está reforçando uma crença ou ressignificando uma crença, né? Essa crença pode ser limitante, aquela que reduz o seu mundo ao tamanho da janelinha que você vê, né? Isso é uma crença limitante, ou uma crença que faz com que você seja a sua melhor versão, uma crença fortalecedora, né? Então, assim, a todo momento a gente está reforçando essas crenças, que é a base da nossa identidade. Então, a todo momento não existe, digamos assim, neutralidade nisso, né? A todo momento a gente está reforçando ou ressignificando alguma crença, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Como que a gente faz isso de maneira consciente, né? Trazer isso para que a gente alimente de bons programas, boas leituras, boas conversas, ambientes propício para que a gente tenha uma construção de crenças ou ressignificação de crenças, né? Reprogramar significa ressignificar crenças antigas ou fortalecer alguma crença positiva, né? Então, assim, se eu assisto um programa ou assisto um vídeo, um filme, ou que fortalece uma crença que eu já tenho, né? Uma crença que eu positiva, ali eu estou reforçando, né? Ou alguma virada de chave, se eu faço parte de algum programa ou imersão, leitura de algum livro, né? Então, assim, existem essas formas, né, da gente estar reprogramando, né? Porque a gente tudo que a gente tem hoje foi construído até os 7 anos. Então, a gente não tem como criar do nada mais, né? Já está tudo ali, agora a gente tem que tomar consciência disso, desse poder que a gente tem, né? E não ser uma pessoa neutra, achar que a gente não está sendo programado, a todo momento está sendo programado. Agora, se eu tomo consciência disso, olha, a partir de agora eu vou parar de assistir TV, eu vou parar de assistir noticiário, porque os noticiários, as televisões, o Big Brother, as amizades tóxicas, as amizades que não acrescentam nada na minha vida, de algum modo estão me reprogramando, né? Então, faz sentido isso para você? Então, assim, olha só, se eu assisto um programa que não faz sentido para mim, nesse momento, eu me afasto desse programa, desligo a TV ou faço escolhas, né? E constrói essas crenças ou ressignificam crenças, né? No caso das crenças limitantes. Então, assim, por exemplo, você assiste programas tóxicos, vai deixar você pessoa tóxica, entende? É simples assim. Então, o primeiro ponto é entender que a todo momento estamos sendo reprogramados, né? E hoje é mais do que nunca, né? O marketing é muito grande nos comerciais, nos programas. Então, assim, isso é inevitável. Então, olha só, vou dar um exemplo. O Instagram lançou algo bem interessante, que é aquele selo, R$ 55. Não sei se os caras sabendo aquele selo que o Instagram estava vendendo, R$ 55 a mensalidade. E o Instagram vendeu em não sei quantas horas uma venda milionária.
Ou seja, a pessoa com aquele selo, né? Ela achou, tipo, não, um status, né? O selo do Instagram. Então, assim, o que o Instagram, o que isso mostrou pra gente? Mostrou que as pessoas estão querendo mais status, né? As pessoas estão querendo mais aparência do que a essência, do que você construir uma pessoa, qualquer pessoa, né? Poderia ter um seguidor, 2 seguidores, tendo aquele selo ali de verificação, né? Então, assim, o que mostra? Mostra que as pessoas estão querendo mais status. E hoje, o que se investe nas redes sociais, enfim, é algo surreal. Então, eles já sabem disso. Então, isso programa a nossa mente, né? E a gente tem que estar consciente disso. Se a gente tiver inconsciente, a gente vai ser levado. Não tem como. A gente vai ser levado como rebanho, né? Sendo algo assim, nesse sentido. Então, assim, se a gente cai uma dessa, por exemplo, não vou comprar esse selo por uma que está tudo bem, é uma escolha sua, mas está sendo reprogramado, né? Então, ou seja, a crença de que você não, olha, que você não é capaz, que você não, sabe, que você está seguindo as pessoas, né? Faz sentido isso? Então, assim, a todo momento a gente está sendo programado. Isso é um fato, né? Agora, tomando consciência disso, você pode fazer escolhas melhores. A vida é baseada em escolhas. Fazendo escolhas melhores, a gente pode interferir nisso. Agora, se você não está consciente, aí não tem como. E o segundo ponto, o primeiro ponto é você tomar consciência disso, trazer consciência, responsabilidade. Olha, já que eu estou sendo programado a todo momento, qual que é o que me programa mais hoje do que nunca, né? É a televisão, né? E as redes sociais. Então, assim, televisão, para quem já entendeu isso, reduz ao máximo. Hoje já não tem. Eu não tenho televisão. Eu assisto noticiário raramente. Então, eu não tenho televisão. Agora, cai nas redes sociais, né? Que é o segundo programador do mundo, né? Então, as redes sociais, ali, aqueles rios ali, cara, aquilo ali você pode ficar 30 anos assistindo aquilo ali, você não cansa. É incrível aquilo ali. Fica 30 anos, 35 anos, 40 anos assistindo aquilo ali, você não cansa. Dopamina, dopamina, aquela loucura toda que vai reprogramando, né? Vai colocando anúncios. Então, assim, cara, isso é muito assim. Se a gente não tivesse consciência, a gente vai ser levado. Não tem como. Então, o outro segundo ponto, né? Mudança de ambiente. O ambiente, ele influencia em torno de 40% na nossa mentalidade, nas nossas crenças, né? E isso é muito importante. O ambiente que a gente está vai estar a altitude do nosso sucesso. Se você está num ambiente que não fortalece, que não te empodera, que não te apoia, é muito difícil você ter sucesso. Gente, sucesso é uma coisa muito difícil, né? Você chegar onde você quer é muito difícil. E se tiver peso para baixo, cara, você está lutando contra, né? É muito difícil. Então, o ambiente é muito importante ter essa consciência. Se eu estou num ambiente que não me eleva para cima, eu tenho que pensar em estratégia de sair desse ambiente o mais rápido possível. Que seja no trabalho, que seja em casa, que seja nas amizades. Amizade cria um ambiente também. Andar com as pessoas certas para te elevar no próximo nível. Isso é muito importante. E é algo que a gente, às vezes, não dá tanta importância, porque a gente acha que o ambiente não influencia. Mas a todo momento a gente está sendo programado, gente. Não existe nada por acaso aqui, não. Todo momento a gente está sendo programado. Nada é por acaso. Então, se você está com uma pessoa que é menos 10, a tendência de você ser menos 9 é muito grande. Faz sentido isso? Isso é algo assim, todos os livros de desenvolvimento pessoal, todos vão falar a mesma coisa. Eles vão falar, olha, muda o ambiente. O ambiente tem que ser, ou aquela frase, né? É melhor sozinho do que mal acompanhado. Isso é fato. Se você está num ambiente que as pessoas, né, ou o ambiente em si, né, a desorganização também conta aí também com o ambiente, se tira a energia, que treina a energia que sobra,
você já não vai conseguir mais dedicar aquilo que você quer. Então, assim, o que muda é isso. Então, o ambiente tem que estar, a gente tem que estar 40%, olha, 40% não é pouca coisa, 40%. Então, se você não está em um ambiente que é propício, busque estratégia para você estar. A gente sabe que o ambiente, muitas vezes, familiar não é propício. A gente sabe que às vezes, você está num trabalho que não é... Cara, a maioria das pessoas estão. 60% das pessoas hoje está num trabalho que não gosta. Ou seja, se não gosta, é porque o ambiente ali também não é legal. Então, assim, a gente tem... A todo momento, todos nós estamos passando por isso, né, de algum modo, né? Ou está num ambiente que não está legal, ou está, enfim, tem crenças limitantes, enfim. Então, a gente buscar realmente mudar o ambiente, buscar fazer novas escolhas, fazer escolhas melhores, né? Do que a gente está alimentando nossa mente, né? É com televisão, é com Big Brother, é com, enfim, excesso de rede social, ambientes, né? Pessoas, amizades tóxicas, isso não... a gente tem que tirar o máximo possível de peso. Tudo que é contra, a gente tem que colocar uma lista, fazer uma lista, olha, o que é a favor, o que é contra, né? A favor, faz uma lista do que é a favor para a gente ter sucesso, para a gente chegar onde quer, e o que é contra. A gente tem que fazer essa lista muito clara. Faz essa lista. Porque, cara, atingir o sucesso não é fácil. Demora. E se a gente não tiver afinado, a gente vai depender da sorte. E depender da sorte, pode ser que você chegue, pode ser que não chegue. Entende? Sucesso, para mim, sucesso de verdade não é por acaso, não. As pessoas estão onde estão porque lutaram para chegar lá. Não caíram de paraquedas. Pode ser que uma margem bem pequena caiu ali de paraquedas, sei lá, uma herança, alguma coisa assim, mas é um número, assim, insignificante. Insignificante. E não dá para levar a vida na sorte, né? Dá para levar a vida na sorte. Tem que levar com a vida preparação, mentalidade. Então, se a gente fazer essa lista, olha, o que está a favor do meu sucesso hoje? O que está contra? A gente tem que começar a rabiscar aquilo que está contra. Tirar o máximo possível. E isso é nocivo. A televisão, por exemplo, né, ela faz com que a gente tenha uma visão muito quadricular ali, olha. A rede social, enfim, é igual eu tô falando, a questão do celular do Instagram. Cara, eu fiquei impressionado. Gente, como é que a gente pode, né, chegar nesse nível? Mas está acontecendo. Então, o terceiro ponto é ter metas claras e desafios. A vida vai exigir de você resultado. E desafios tiram a gente da zona de conforto, isso é fato. Então, uma das maneiras mais importantes, né, da gente sair da zona de conforto, da gente ir para o próximo nível, é ter metas. Isso faz com que a nossa autoconfiança seja reforçada, o nosso poder pessoal, nossa autoestima, e as crenças limitantes, né, quando você bate uma meta, você está dizendo que, para a crença limitante, está dizendo que aquela crença limitante é uma crença limitante apenas. Então, assim, às vezes a gente tem uma crença limitante de não merecimento, que eu não sou capaz. Quando você abate uma meta, você está mostrando, você está tatuando na sua identidade, né? Que você é uma pessoa capaz, que você é competente. Então, metas é fundamental. Fundamental. E para alguns, né, falam que metas é a melhor maneira de você reprogramar a sua mente, né? De você ampliar a sua mente. Quanto mais você atinge novos patamares, né, para o próximo nível, mais amplia a sua mentalidade. Então, isso é muito importante, né? Porque as crenças, elas são a base da nossa identidade, aquilo que eu sou, né? Eu acredito nisso. Então, as crenças são a base da nossa identidade. E, basicamente, né, a nossa identidade vai fazer com que aonde a gente esteja, aonde a gente está, seja a nossa representação. Ou seja, um leão, aonde ele está, ele não precisa dizer o que é um leão, né? Nós sabemos que é um leão. É a identidade dele. Então, por isso que as crenças limitantes, elas reduzem a nossa identidade, porque elas vão limitar somente, digamos assim, as crenças limitantes, elas reduzem
totalmente o nosso potencial. E o nosso potencial é muito maior, né? Por isso que ter metas, ter desafios, buscar aprendizado, buscar estar em ambientes que fortalecem, né? Que ampliam o seu olhar, isso é muito importante. E aí, agora é a questão dos bons hábitos, né? Os hábitos são, assim, uma maneira de realmente reforçar a nossa identidade também. Hábitos como leitura, atividade física, alimentação, novas conexões, ter os salvadores de vida, né? Porque os salvadores de vida, eles são, assim, fizeram tanto sucesso, né? Estou indo pesquisar sobre isso, o Milagre da Manhã, e eu acredito que os salvadores é o básico. Então, assim, dá para você personalizar. Então, se você faz esse básico por você, você está reforçando sua identidade, você está se desenvolvendo, você está trabalhando sua espiritualidade, você está trabalhando a sua mentalidade, você já está fazendo o básico ali, e depois o que vier, né, é lucro, digamos assim. Então, os salvadores de vida são, assim, é o básico que dá para fazer, e a gente foge muito do básico, né? Porque a gente acha que o básico, ele é algo medíocre. Pelo contrário, a maioria de nós não está fazendo nenhum básico. A maioria de nós não está fazendo nenhum básico. A gente não faz o básico. A gente não está fazendo o básico. A gente está muito abaixo do básico. Aí sim é mediocridade. A gente está muito abaixo do básico. Então, se você faz o básico bem feito, você já está no caminho extraordinário. Então, salvadores de vida, meditação, leitura, diário, o silêncio, enfim, tudo isso, né, que são os 6 ali, é muito legal. É uma proposta, assim, muito legal. E mexe com a nossa identidade. Você pratica os salvadores da manhã durante, sei lá, 6 meses, você já não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. É praticamente impossível. Por isso que virou um sucesso, né? No mundo todo, né? O livro ele está traduzido em mais de 17 países, né? É algo surreal, surreal. Então, bons hábitos, né? Porque os maus hábitos vai fazer com que você esteja no ambiente errado. Os maus hábitos vai te empurrar para a sua pior versão. Os bons hábitos vai te levar para o próximo nível, mesmo que você, todos nós aqui, aceita uma coisa. Todos nós aqui, por mais produtivo que seja, a gente ainda não é aquilo que a gente planejou para ser. A gente não é. Mas a gente não é mais daquela pessoa que era antes. Então a gente está no meio do caminho. A gente não é aquela pessoa que a gente nunca vai ser. A gente sempre vai querer mais, né? A pessoa que você quer ser é 100. A pessoa que você foi é 10. Você está entre 10 e 100. Você está ali nos 50. Então, assim, por mais que você ainda não é aquela pessoa que você almeja ser, você já não é mais aquela pessoa anterior. Aquela pessoa, né, que você era antes, com maus hábitos, com amizades tóxicas, né, em ambientes tóxicos, com escolhas inconscientes, né? Então, assim, é uma coisa que todos nós, por mais autodesenvolvido que a gente esteja, a gente não é ainda a pessoa e talvez a gente nunca seja. E aí, isso que é a coisa mais legal, porque a gente sempre pode melhorar. Então, isso é a parte mais legal. E aí, eu falei 4 pontos, né? A gente falando aqui do primeiro ponto, né? É entender que a todo momento, a gente está sendo reprogramados, seja pela televisão, seja pelas redes sociais, seja pelas amizades, né? Seja pelas pessoas ao nosso redor. O segundo ponto é mudança de ambiente, tem um ambiente que eleva para o próximo nível, ou que pelo menos não te atrapalha. Sabe aquela coisa que quando a gente está arrumando casa, alguém vira e fala assim, olha, você não quer ajudar, não? Então não atrapalha, não fica por aqui. Então, assim, pelo menos ambientes que não te atrapalham, né? Não tem apoio, mas pelo menos não te atrapalha, porque se você está num ambiente que te suga e te coloque para baixo, você está lutando contra a maré. Se estiver nadando, por exemplo, você está nadando contra a maré, então, assim, isso vai tirar sua energia, vai sugar sua energia, isso não é legal. Ter metas, né, é o terceiro,
E o quarto é os hábitos, né? E o quinto, na medida do possível, hoje é muito comum, né? As imersões de inteligência emocional. Isso é muito importante também. Hoje tem palestra, tem vídeos, né? Inteligência emocional é muito importante, porque eles reprogramam as nossas crenças através de dinâmicas, né? Dinâmicas que fazem com que a gente vire a chave, né? Toma decisões, né? Então, isso é muito legal. Quem puder participar de imersões de inteligência emocional, enfim, hoje está muito popular, né? Então, imersão de inteligência emocional também ajuda a gente reprogramar a nossa mente. Porque o que acontece? A maioria de nós aqui, se a gente tivesse uma mentalidade ultra legal, ultra, né, elevada, a gente não estaria nem buscando, né? Então, todos nós temos crenças não positivas e crenças negativas, crenças positivas, que foram instaladas ao decorrer da nossa vida até os 7, 8 anos, né? Então, o que a gente está fazendo aqui agora, que a gente está reescrevendo a nossa história, né? Aquilo que eu não gosto em mim, e colocando aquilo que eu quero que esteja mais em mim. Ou seja, a gente está limpando, ou pelo menos ressignificando as coisas. Então, essas imersões são muito legais também. E o sexto passo aqui, que é a fé, né? E a oração também ajuda muito também. Oração, a espiritualidade, né? Toda a nossa evolução, todo avanço, né? Todo o nosso desenvolvimento pessoal, ele deve caminhar para a espiritualidade. Então, a fé e oração são atitudes maravilhosas que podemos mudar nossas crenças também. Isso é muito importante também. Então, a gente falou aqui do 1, reprogramar, ressignificar crenças, entender que a todo momento estamos sendo reprogramados, isso é importante, mudança de ambiente, ter metas. Estão vendo que os 6 passos, né, basicamente são passos assim bem simples, né? São passos assim, não são fáceis, né? Muitas vezes a gente está no ambiente também, ter metas também. Então, isso ao longo do tempo, não é uma coisa do nada, né? Você não vai virar essa chave, você não vai reprogramar sua mente. Até porque, se você chegou até hoje aqui, não foi em 10 dias, não foi numa rapidez da luz, né? Na velocidade da luz. Então, a gente entender que a gente está reprogramando essas crenças. E a nossa mentalidade é uma construção, não é uma coisa que a gente vai vestir uma roupa e vai se tornar uma pessoa melhor da noite para o dia. Isso é muito importante, né? A gente entender que a gente está construindo essa mentalidade ao longo de todo um processo. Tem um processo aqui. Não queira queimar esse processo. Não queria queimar esse processo. Outra coisa que eu não coloquei aqui, que eu até pensei que agora, que terapia também ajuda muito a reprogramar nossa mente também. Terapia, viajar, né? Conhecer pessoas novas, ambientes novos, né? Também. Quem tem mais alguma sugestão para reprogramar nossas crenças? Alguma sugestão, alguma dica para reprogramar nossas crenças? Eu acho que aqui eu dei esses 6 passos, são bem, bem básicos, né? Entender que a gente está sendo reprogramado, né? A gente está sendo a todo momento, né? Todo momento a gente está sendo programado, né? E a gente tomar essa consciência, a gente tomando a consciência, a gente já, opa, peraí, eu não sabia até aqui, eu não sabia, agora já estou sabendo, e aí a gente fazer escolhas melhores, né? Quando a gente percebe, quando a gente entra no mundo do desenvolvimento pessoal, a gente já percebe, peraí, tem alguma coisa diferente aqui. E aí a gente já começa a fazer escolhas melhores, né? Uma das escolhas que a gente começa a fazer, ou pelo menos eu fiz, né? Há muito tempo, foi uma das mais fáceis, né? Foi sair não ter televisão mais. Essa foi uma das escolhas mais fáceis. A escolha mais difícil, nesse sentido, foi eliminar amizades que não contribuíram para o meu sucesso. Isso foi o mais difícil, o mais longo e que eu demorei mais, né? Eu demorei mais para fazer. E aí depois fui colocando a questão dos bons hábitos também e sempre buscando novos conhecimentos, questão o ambiente sempre foi, para mim, sempre foi propício, mas não tive esse problema.
Mas a questão das amizades é algo complicado, né? As amizades, as pessoas com quem você anda, né? O Enio fala uma coisa que é muito legal, as pessoas com quem você anda são peso, ou como é que ele fala? Ele fala peso ou te eleva para cima ou para baixo, enfim, de algum modo, né? Sei que ele usa outro termo, e é basicamente isso, né? As amizades tóxicas, elas são perigosas, porque a todo mundo está colocando é como se fosse vírus, né? E não são pessoas que, sabe, que te possibilita, que eleva o seu potencial, né, em resumo, né? Quiser falar, gente, pode ficar à vontade, a gente está com tempo aqui. Isso, também. Se juntar as pessoas incríveis, vão te elevar através dos livros delas. Isso também. Você vê que tá tudo junto, né? Como você vê aí, olha, o Flávio Augusto tá junto com o Joel J, o Joel J tá junto com o Caio Carneiro, os caras estão tudo junto ali. Tiago Brunet tá junto com outros. Você vê que os podcasts dos caras são o Paulo Musi, junto Então, assim, tá tudo junto ali, sabe? Sabe que negócio de escola? Escola tem muito isso, panelinha, né? A gente não entendia, né? Panelinha é o quê? Panelinha é as pessoas se unirem ali, né? E se ali, sabe? E aí, geralmente, eu, pelo menos na escola, sempre fui, tipo, tímido, né? Então, eu ficava fora dessas panelinhas. Eu não conseguia conectar com essas panelinhas. Mas é mais ou menos isso. Só que no bom sentido, né? Panelinha no bom sentido. Na escola sempre tinha isso, né? Escola, faculdade, parece que as pessoas estavam meio que telepatia, né? Quando faziam um trabalho lá, se uniam ali, nem combinava meio, e se unia ali, você ficava meio de fora ali. Então, assim, as pessoas se unem porque acontece. Sozinho a gente não vai longe. Sozinho a gente não vai longe. E sucesso exige muito, muito, muito. Sozinho a gente não dá conta. Sozinho a gente tem que estar sempre unido com outras pessoas. Por isso que eu acho que é uma das coisas, assim, as mentorias, que eu estou nessa mentoria desde 2020, as mentorias não é só para vocês, é para mim também. Para mim também. Eu me desenvolvi. Se eu não tivesse feito essas mentorias, suponhamos que o André, sem essas mentorias, e o André, eu não teria chegado onde cheguei. Não é só por questão de que eu quero viver disso, mas porque também possibilitou também aprender também. Mais do que ensinar, muito mais do que ensinar, muito mais. Então, essa mentoria, porque mentoria é caro, né? É investimento e tal. Se você coloca essa mentoria, tudo que eu aprendi de 2020 até para cá, cara, é surreal isso. As decisões que eu tomei, né? Então, assim, ao mesmo tempo, foi uma maneira que eu nem sei dizer, mas assim, uma maneira de eu encontrar, de eu estar sempre aprendendo, estar sempre buscando, né? Com fome de algo, estar envolvido com pessoas que estão com o mesmo propósito, né? Vocês estão com o mesmo propósito, mas principalmente para isso também. E para, claro, né, futuramente viver disso, ou viver de algo nesse sentido. Então, entender isso, né? Entender que a gente estamos aqui e a todo momento a gente pode estar sendo, a gente pode estar ressignificando essas crenças, né? Para que a gente possa chegar no próximo nível, para que a gente possa ser uma inspiração para as pessoas. Isso é muito importante, gente, isso é muito legal. Esses 4 pontos, né? E eu acho que o mais importante é você entender e fazer escolhas melhores. Quando você faz escolhas melhores, aonde você coloca o seu foco, a sua energia, isso é muito importante. Bons hábitos. Quem quiser falar, 40 minutos de aula. Quer falar aí, Kevin? Fabiane, Karina, Regiane, pode falar, fica à vontade. A gente falando sobre programação da mente, né? Tá Pode bem falar, claro gente. ali as explicações. Hoje está bem claro. Não tenho nada para acrescentar, não. Aliás, só Não, alguma coisinha eu colocaria a música também, para as também, crenças, né? Gente, eu também. principalmente as músicas, parte espiritual, eu coloco assim de manhã, dá uma boa fortalecida.
A música também, hoje está tendo aqueles álbuns, né? Nossa, é verdade, verdade. Eu acabei esquecendo desse detalhe, que realmente, né, faz com que as nossas crenças sejam... nossa, isso é muito legal. A questão da música, muito ligado, uma contribuição, assim, muito legal isso. Porque vocês concordam que, por exemplo, eu tenho uma meta de 10 anos, de 20 anos, chegar aonde nós queremos é muito difícil, realmente, né? Desafiador. E se a gente não tiver em ambiente, não tiver usando o que a gente pode usar, né? Por exemplo, imagine, como que você vai chegar onde você quer, assistindo, chegando de manhã, imagina, né? Você assistindo um noticiário, você está com pessoas erradas, é muito difícil, porque vai tirar a sua energia, vai fortalecer aquilo que você tem de ruim, né? Imagina se eu andasse com as mesmas pessoas que eu andava antes da conversão, que eram pessoas que eram pessoas que só pensavam em sexo, eram pessoas que só pensavam em pornografia, enfim, não tem como, não tem como. É incompatível, né? Sabe aquela coisa de você tentar instalar um aplicativo que é incompatível com o seu celular, com o seu programa, com o seu celular? É mais ou menos isso. O nível que a gente está, a gente tem que instalar aplicativos, né, crenças, perspectivas que reforcem aquilo que nós queremos ser. Que a gente não vai ser aquilo, mas a gente vai estar no meio do caminho. Quanto mais próximo, melhor. A gente não é aquela pessoa que era antes, né? Mas também não é aquela pessoa que a gente quer. Se a gente chegar lá também, a gente para, né? Então, a gente está sempre buscando um horizonte aí. Isso é muito legal. Vamos tirar aquela foto, né? 40 minutos de aula. E aqui eu acho que não vai dar para tirar foto, não. Eu estou no modo apresentação. Tirar aquela foto. Isso aí, gente. Aula incrível. Deixa eu tirar aqui. Maravilha, gente. Bom dia. Os livros que eu sugeri aqui foi o Mente Inabalável, né? Mente Inabalável, que é muito legal também. É um livro bem simples. O Milagre da Manhã, que todo mundo já leu praticamente, né? E o Equação do Milagre. Equação do Milagre, ele é a continuação do Milagre da Manhã. Então, assim, ele fala sobre fé, né? Você tem uma fé inabalável e de um esforço extraordinário. Ele une esses dois pontos, fazendo com que você crie, entre aspas, né? Que ele coloca lá, milagres, né? E aí ele trabalha esses dois conceitos ao longo do livro. Então, são 3 livros. A Mente Inabalável faz com que você tenha... Ele dá dicas ali para que a gente reprograme nossa mente, fortalece, né, brinde um pouco a nossa mente. Milagre da Manhã, que a gente já sabe, né, e Equação do Milagre, são os 3 livros que eu li e baseei um pouquinho essa aula, tá? Então, fique com Deus, gente, tudo de bom para vocês. Um ótimo sábado para vocês. Até mais.